Em plena Semana Santa, nosso convidado de hoje é um sacerdote, Padre Silvio Andrei, que está conversando conosco. Padre Silvio Andrei, que está vigário na paróquia de Nossa Senhora do Monte Serrato, que agora então vai dizer para a gente como surgiu essa vocação, esse chamado para o sacerdócio. Padre Silvio. Sabe, Geraldo, retomando aquilo que eu já falei agorinha, Deus tem os seus caminhos, né? Deus tem os seus desígnios. Na realidade, quando eu era garoto, eu sempre fui muito envolvido com a igreja, sempre fui coroinha, desde muito cedo, sempre fui coroinha. E sempre acompanhei padre, ia para cima, para baixo. O padre ganhava no sítio galinha, porco, ovos e dava tudo para eu levar para minha família. Interior do Paraná. Interior do Paraná, exatamente. O padre, ele me buscava em casa, padre Antônio Locke, de saudosa memória, e depois me deixava em casa, depois da roça, trazíamos espigas de milho, às vezes pamonha, curau, aquela coisa toda. Mas olha que interessante, Geraldo, tem um episódio interessante da minha infância que vale a pena partilhar aqui com você também e com quem está nos acompanhando. Quando eu era garoto, eu não falava. Não é que eu era mudo, não era mudo não, mas eu tinha minha língua pregada, de maneira que eu falava errado. Eu trocava o R pelo L. Por exemplo, eu falava telezinha. Que nem o Cebolinha. Mais ou menos, né? Ele fala assim, é? Cebolinha. Ele fala, então. Da Mônica. Exatamente, exatamente. Eu nunca sei se é o Cebolinha ou se é a Mônica, é o Cebolinha. Então, gibi é uma coisa interessante também, não é? Depois a gente pode conversar de gibi também. Vai render essa entrevista. Aí o padre, a pamonha. Pamonha e tudo. Então, e eu não falava. Sim, eu ia, ajudava lá, tudo, ficava quietinho, mas não falava, porque eu falava errado. A criançada é fogo, né? Os moleques tiravam sarro de mim. Eu não falava. Eu só vinha falar, de fato, com 10, 11 anos de idade. Porque no interior, médico era uma coisa rara, aquela coisa toda. Quando foi feita uma cirurgia... Operado. E os meus amigos até brincam que eu acho que o médico... Soltou demais, né? Isso. Cortou muito. Tem o meu irmão que fala, ó, Silvio, você já recuperou aqueles 10 anos que você não falou, já pode diminuir a fala. Mas em todo caso, desde garoto eu sentia vontade sim, de ser padre. Você vive com um padre, você vai para cima e para baixo, ajuda, bate o sininho, leva o vinho, leva a água. Então você sente aquele desejo no coração. Mas eu pensava comigo, como é que eu vou ser padre? Se eu não falo? Não sei nem falar certo, como é que eu vou falar? E eu me lembro, como é que ia falar aqueles livros da Bíblia, Eclesiástico, Eclesiastes, Deuteronômio, ficava pensando na minha cabeça, né? Enfim, continuei acompanhando os padres, na minha pré-adolescência ainda participava bastante de grupo de jovens, mas quando eu cheguei ali nos 15, 16 anos, eu dei uma afastada, não da igreja, mas desta ideia de ser padre. Aí comecei a trabalhar, comecei a ganhar dinheiro, comecei a sair com os meus amigos, sempre gostei muito de esporte, jogar bola, ir no cinema, nosso sonho de ir no cinema, sair sozinho com os amigos. Então você acaba passando por um outro processo que é importante na vida da gente também. Aí depois, então, retomei quando eu comecei a me preparar para o vestibular. O meu grande sonho era fazer comunicação social, jornalismo. Então eu fiz uma promessa. Do primeiro dia do cursinho até o dia do vestibular, inclusive os dias do vestibular, eu iria na missa todos os dias. E aí eu participava da missa, terminava a missa, eu ajoelhava lá diante da cruz e falava para Deus, eu estou fazendo a minha parte, estou estudando, estou rezando, agora o Senhor me ajuda a passar. Só que o padre que rezava a missa todo dia começou a observar e depois ele me disse, não é normal um rapaz que vem na missa todo dia e fica rezando depois da missa. E um dia ele perguntou, você não quer ser padre? Eu falei, de jeito nenhum, não quero ser não. Aquela ideia tinha ficado para trás. Tinha ficado para trás, Geraldo, porque devido a todo o meu envolvimento com a política estudantil, teve uma época que o meu apelido era Ulisses Guimarães. Olha só. Lá no colégio que eu estudava, o Colégio Castro Alves, porque eu era representante de turma, era da comissão de formatura, era representante dos alunos junto à APM, Associação de Pais e Mestres, era orador do Grêmio Estudantil, candidato a presidente do Grêmio, ganhei até uma eleição, ganhei a presidência do Grêmio Estudantil Castro Alves. Então me afastei um pouco dessa ideia. E falei para o padre, não padre, eu quero ajudar minha família, eu quero retribuir tudo que a minha família fez para mim, eu quero, desculpa falar isso, é até feio o padre falar isso, mas eu falei, eu quero ser prefeito, eu quero ser vereador, eu quero ser político da minha cidade, de Cornélio Procópio, que tem cerca de 50 mil habitantes hoje. Daí ele disse para mim, você quer mesmo ajudar as pessoas? Quero. Quero ajudar minha família e quero ajudar as pessoas. Ele falou assim, então seja padre.
você vai ajudar as pessoas escutando as pessoas, visitando as pessoas e anunciando uma palavra de esperança para as pessoas. Como é que chamava esse padre? Padre Antônio Fiore. Você já foi Antônio Fiore para a vida de muitos jovens, padre? Olha, a gente acaba sendo, porque a gente acaba falando para os meninos, vamos ser padre, é bom ser padre. Tem um ditado popular lá no Paraná, não sei se é aqui em São Paulo também, que fala, vida de padre é vida boa. Ou então, comi que nem padre, o pessoal fala, né? Mas a vida de padre é uma vida boa mesmo, porque imagine você estar 100% a serviço da esperança, anunciando a esperança, levando alegria para quem está triste, levando saúde para quem está doente, levando ânimo para quem está desanimado, levando coragem para quem está com medo. Então, a vida de padre é muito boa mesmo. Resumindo, Geraldo, para não acabar o programa nessa resposta, foi aí então que eu optei em aceitar o convite do padre. Então eu aceitei, fiz uma experiência, um retiro lá, e entrei no seminário. Olha como que é coisa interessante. No dia 15 de agosto, 15, perto do 16, 15 de agosto de 1988, dia da Assunção de Nossa Senhora. E nunca mais saí, de 88 até aqui, estou a serviço do Reino de Deus, a serviço da esperança, e digo para você, a cada dia que se passa, eu acredito mais que Deus tem os caminhos dele. A convicção com que você fala, a forma, o entusiasmo, eu aprendi que essa palavra entusiasmo é estar cheio de Deus, né? Cheio de Deus. Entusiasmado, estar cheio de Deus. Isso tudo vai fazer com que muitos jovens, eu tenho certeza, na sua trajetória, você vai ser Antônios para muitos deles. Mas eu queria, o Brasil é um país muito católico, tá? Nascemos sobre a égide de uma missa, as nossas comunidades, principalmente Salto, Indaiatuba, todas, né, tem na igreja um papel muito forte. A igreja católica tem raízes muito fortes. Eu quero então, no próximo bloco, que você fale o que você está achando dessa região que Deus te colocou pelas circunstâncias e pelo destino. Daqui a pouquinho.